Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos no 6º domingo do tempo comum. A leitura do Evangelho de hoje é de Lucas capítulo 6, versículo 17 e versículos 20 a 26. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Meu irmão, minha irmã, as bem-aventuranças, segundo o Evangelho de Lucas, nos remetem a Êxodo, capítulo 19. Como Moisés subiu ao Sinai para receber de Deus a lei e desceu para entregar a revelação divina para o povo de Deus, assim também Jesus sobe para o monte e de lá desce para a planície, onde se encontram os discípulos. Jesus sobe para orar e depois desce para escolher os 12 apóstolos e para proclamar as bem-aventuranças. As bem-aventuranças devem ser bem entendidas. Não devemos entendê-las em chave moralista. Jesus não está falando do que nós devemos fazer, primeiramente. As bem-aventuranças, primeiramente, não devem ser entendidas como se fosse um programa de vida para nós pormos em prática. Por isso, quando falamos das bem-aventuranças como nova lei do reino, é preciso entender que o que devemos fazer não vem em primeiro lugar. Em primeiro lugar está o que Deus faz. As bem-aventuranças proclamam o que Deus faz no mundo, como Ele intervém em nossa história. Revelam qual é o desígnio de Deus em relação à nossa humanidade ferida, sofredora. Qual é a atitude de Deus ante tanta injustiça, morte, violência. Assim, as bem-aventuranças não são a proclamação da bondade dos pobres, mas o anúncio da bondade de Deus, que não suporta mais o sofrimento dos pobres. Não é a justificação da fome que mata tantos, mas a proclamação de que os famintos são felizes, porque Deus os ama e não quer que ninguém morra de fome. Não é a aceitação resignada dos sofrimentos, mas é o anúncio de que Deus não é indiferente às lágrimas de quem sofre, por si ou pelas tribulações de outros. Jesus não proclama as bem-aventuranças como um ensino teórico. Ele é o bem-aventurado misericordioso que fala não de um palácio ou de uma vida confortável, mas a partir da pobreza pessoalmente vivida. Ele não tem dinheiro na bolsa, não tem 2 túnicas e está próximo dos mais pobres, de modo que pode falar: felizes vós. As bem-aventuranças não falam dos pobres, mas de Deus. Mais exatamente, falam de Jesus. Quem o vê, vê o Pai. Jesus é o Filho obediente, que se despojou de sua glória, foi odiado, foi desprezado, morto na cruz, e que foi glorificado na ressurreição. Ele realiza na sua pessoa o abaixamento de Deus. Deus ama a tal ponto que se solidariza
com os últimos desta terra. Ele não é indiferente aos descartados. Ele vê os invisíveis. Ele deseja os indesejados. Jesus realiza na sua pessoa a bem-aventurança, identificando consigo todos os pobres e sofredores, sacia-os com um banquete messiânico. Somente depois de entender as bem-aventuranças em chave teológica, cristológica, é que podemos entendê-las em chave moral. O que devemos fazer decorre do que Jesus fez por nós. Nesse sentido, a prática da misericórdia, mesmo que não seja mencionada explicitamente no texto de hoje, aparece como a nossa nova lei. Ser misericordiosos como Jesus é o que nos pedem as bem-aventuranças.